Olá, povo de Deus, terça-feira, 10 de janeiro de 2023, primeira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 2, de 5 a 12, Marcos 1, de 21b a 28. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é um homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos e no meio da assembleia te louvarei. A assim chamada carta aos Hebreus é comumente atribuída a São Paulo. Entretanto, seu estilo não tem nada parecido com o de Paulo. E até o século IV, a Igreja do Ocidente recusou-se a atribuí-la ao apóstolo. Seu autor é desconhecido da segunda geração cristã, como testemunha seu versículo 3 do capítulo 2. E escreveu-a por volta do ano 80. Nada indica também que o texto seja uma carta, falta o endereço e saudação, e o estilo é impessoal, sem nenhuma referência a destinatários. O gênero literário é mais o de sermão ou homilia. Só no final, nos versículos de 20 a 25 do capítulo 13, aparecem elementos típicos de um bilhete, talvez enviado juntamente com o discurso recomendando a sua leitura. Nosso texto de hoje nos lembra fortemente o Salmo 8, que diz: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Começa exaltando as Escrituras, mas nos leva a perceber a grandeza de Jesus, que, sendo humano como nós, vindo dos mesmos ancestrais, foi colocado por Deus na terra enquanto criatura humana, pouco menor que os anjos, mas revelado assim com honras e glórias por causa da sua morte em favor de todos. Ele se fez menor para poder passar pela mesma experiência de todo ser humano. Interessante ainda observar que o Salmo diz pouco abaixo de Deus, e nosso texto na carta aos Hebreus trocou por pouco abaixo dos anjos. Porém, tanto uma como outra versão não quer dizer que para sempre Jesus esteve nesta condição, a não ser enquanto encarnado, despojado, esvaziado, vivendo no meio de nós. Por isso, Paulo, na carta aos Filipenses, afirma: ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Aí está a grande
da grandeza de Jesus, pois assumiu plenamente a encarnação e foi exaltado por Deus Pai, que o colocou com a sua morte acima de qualquer outro nome. Essa realidade é fundamental para todos nós, os que querem segui-lo. Isto é necessário abaixar-se e nunca se gloriar para ser reconhecido por Deus e não pela sociedade da ostentação. Marcos 1, 21b, 28. E estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Essa narrativa de Marcos de hoje nos ajuda a perceber o efeito da ação demoníaca. O homem possuído até entendeu o ensinamento de Jesus, mas percebeu que tal ensinamento implicava na sua ruína. O diabo teria que sair do homem e libertá-lo. Por isso, agoniado, pergunta a Jesus: Que queres de nós? Viestes para nos destruir? A ação demoníaca escraviza e aliena a pessoa, impedindo-a de pensar e agir por si mesma. É sempre outro que pensa por ela, como uma ideologia, um sistema, uma propaganda bem armada. Impressionante que até mesmo uma mentira bem engendrada é capaz de arrastar uma multidão. Vejam que o diabo fala no plural. O primeiro milagre de Jesus é fazer a pessoa voltar à consciência, à liberdade, tornando-a capaz de pensar e agir por si mesma. E que ensinamento é esse que está acima dos ensinamentos dos mestres da lei? No contexto da sinagoga, podemos deduzir que Jesus desvela o sentido profundo das Escrituras, falando com propriedade e autoridade. Era de fato um ensinamento novo, pois vinha acompanhado de uma ação libertadora concreta, pois o espírito mau sacudiu o possuído, deu um grande grito e saiu. Não é à toa que todos ficaram admirados com a fama de Jesus, que logo se espalhou por toda a Galileia. É missão de todos os seguidores de Jesus desencadear processos de desalienação das pessoas, favorecendo-lhes a abertura dos olhos e das consciências para uma libertação plena de todos os demônios que lhes impedem tomar a história nas próprias mãos. Nestes tempos de fake news, de produção de mentiras, é fundamental acionarmos, com a ajuda do Espírito, nossa capacidade de discernimento, para que não caiamos nas armadilhas do demônio e nem permitamos que nossos irmãos e irmãs também sucumbam frente ao poder diabólico de quem engendra o mal para nos dominar. Um beijo no seu coração.